Walter Abramovich era o seu coordenador. Ele tinha uma postura parecida com o Pedro Dançou, né? Foi substituído pelo general Shoa, que ficou um tempo mais longo. A atual presidente do Senado é uma colaboradora direta do general Shoa, não é? Espero que ela seja uma pessoa acessível. Mas, honestamente, eu acho que está em jogo modelos de intervenção, modelos de atuação, e eu acharia interessante vocês conversarem um pouco mais sobre isso, porque eu não disponho dessa. Eu já peguei aqui dois negócios. CAPES 3 ou a composição CAPES Albergue Municipal. É aqui em Porto Alegre? Canoas. O albergue municipal lá é culturalmente sensível? Não, ele foi visitado, teve que fazer um afeto lá. E o seu afeto circulante foi legal? A gente fez uma comitiva, né? Na albergue. Porque o meu albergue lá é absolutamente repulsivo para com os meninos que deveriam ser o objeto ou o sujeito preferencial do seu cuidado. Só para complementar, o albergue Matias Velho é mantido por Laicos de Canoas, uma associação de entidades empresariais. E não é um albergue abrigo, é um equipamento público que atende à noite. Ele não funciona o dia inteiro, funciona só à noite. Ele tem um outro caso? Isso. Não, mas se funciona, legal. O problema é quando a gente manda, no meu caso, primeiro eles só podem atender até as 5 da tarde. Nós temos de ser responsáveis como se fossem familiares, porque eles criam uma situação tão artificial. E mais ainda, no dia seguinte, quando eu vou visitar, eles me comunicam com muita tranquilidade, evadiu-se. Eu tenho a impressão de que eles ficam muito felizes quando as pessoas vão embora. Então, se isso está funcionando, esse esquema está funcionando, legal, né? Faz isso, vai adiante, porque o problema é que nós estamos tendo que fazer esses arranjos, a vida é 24 horas. Aí nós fazemos modelos que vai de tanto a tanto, e as pessoas ficam desamparadas. O abandono é sempre antiterapêutico, né? O não acompanhamento. E você empurra as pessoas, olha que legal. CAPES 2, né? Você vai até 17 horas, manda para a rua onde o traficante é muito generoso, está ali oferecendo o negócio, adiantando, né, o seu pedaço. Então, se existe isso, o que nós temos de fazer? Eu, por exemplo, estou vendo o CAT, as casas de acolhimento transitório, como essa possibilidade de composição. É isso mesmo, durante o dia você faz uma coisa, à noite você faz outra, não é? Até porque a casa da gente só é interessante porque a gente entra e sai. Eu não vejo ninguém. Eu, por exemplo, quando fiquei dodói aqui algumas vezes, e tive que ficar compulsoriamente na minha casa, olhava as plantas, os peixinhos, etc. Mas no terceiro dia estava de saco cheíssimo. Não é? E prefiro ir lá ver meus meninos jogados, ficar angustiadíssimo, não é? E voltar para casa, que aí a casa fica legal, as pessoas ficam legais. O direito de vir é realmente o direito, né, a liberdade terapêutica. Então, temos de pensar essas composições. Trabalhar 40 horas, o sofrimento psíquico do trabalhador de saúde, aí eu quero usar sofrimento psíquico mesmo. Eu não quero rotular ninguém, apesar de estarmos com muitas pessoas sintomáticas, né? Assim, isso deve ser preocupação nossa. Eu vejo a supervisão clínica institucional como uma estratégia protetora, mas tem outras estratégias protetoras, inclusive a questão da composição de carga horária. Não é? Por exemplo, se a gente trabalhar 24 horas, podemos estar fazendo arranjos menos danosos às pessoas. E isso é legal, o seu alerta, porque não tem sentido, por exemplo, um dos grandes argumentos para que os serviços não sejam 24 horas, 7 dias na semana, são plantões noturnos e de final de semana. E olha, todas as vezes que eu tentei, inclusive no primeiro caso que eu tentei,
eu tive muita dificuldade. Primeiro apareceu que era o problema do telefone. Compramos telefone para todo mundo. Depois era o problema da grana. Arranjamos grana para todo mundo. Mas no final, sabe qual foi a solução? Meus companheiros, queridos, tiveram? Contrate alguém para dar plantão à noite, alguém para dar plantão no final de semana. E aí desapareceu totalmente essa preocupação com a psicodinâmica do trabalho. O filho dela, né, a mãe comercial como a todos, vai trabalhar todo domingo lá, né, abandonando seus laços familiares, etc. e tal, e nenhum dano vai ocorrer, porque chegou depois. Né? Ele chegou antes, veio primeiro. Então, olha, gente, para gerirmos também uma rede potente, articulada, competente, a ética pública de solidariedade tem que circular o tempo todo na discussão e temos de compartilhar dificuldades. Agora, com esse espírito, vocês já viram que a cabeça pode esquecer. Vamos tentar, sabe, criando redes, laços aqui, trabalho na escuta, ela está. Bom, boa noite. Meu nome é Helena, eu trabalho no Capitão de Glória do município de Porto Alegre. E até eu citei as coisas em função que eu gosto anterior de falas, né? Eu vou ficar desatualizado sobre o que falou agora. Mas essa questão da autodroga não entrar na agenda dos governos, né? Aí eu me lembrei daquele relatório da Organização Mundial da Saúde de 2001 sobre saúde mental no mundo, que eles dizem que a saúde, dizem em 2001, né? Que a saúde mental não entrava na agenda dos governos, né? Que assim, a maioria dos governos nem dotava verba para a saúde mental, e quando dotava 1% do orçamento da saúde para a saúde mental, né? E dentro da saúde mental, a autodroga, então, nem se fala, né? Acho que é uma área, assim, realmente, acho que aquele documento do Ministério da Saúde, sobre 15 anos depois de Caracas, ele data exatamente quando é que a autodrogas entrou no Ministério, se não me engano, foi 2004, né? Bem recente, assim, enquanto algo da saúde, assim, uma preocupação da saúde, né? Estava só com a justiça, ou com, né? Mas assim, que entrou enquanto uma preocupação de política, né? Na saúde, foi, se não me engano, 2004. Mas tem toda uma especificidade a questão do álcool e drogas. Realmente, assim, eu trabalho há 18 anos na saúde mental e apreço álcool e drogas, assim, eu vejo assim, tem toda uma especificidade, né? Acho que causa uma angústia nos trabalhadores, é uma área inicial ainda, né? Na cidade, carros álcool e drogas ainda é uma coisa assim, né? Se formando. Acho que a gente tem que ter muita troca, assim, entre serviços, né, de experiências, como é que está fazendo, como é que eu estou fazendo, isso aqui eu já comecei, isso aqui não começou, eu posso te ajudar, pode me ajudar em outra coisa. A gente tem que fazer muito, fomentar muito isso, assim, sabe, que é uma forma da gente estar, assim, trocar experiência, né. E acho que pensar essa rede de atendimento articulada, né? Porque a gente vê assim, a gente tem essa coisa assim, de tentar não internar, né? A gente não pensa em internação assim como uma primeira, mas tem casos assim que a gente tenta brincar que não consegue, né? Precisa de uma internação, precisa ficar um tempo assim, separado do seu meio ali, porque tem um monte de boca rolando na casa dele, ele não consegue, né? Não usar e está se destruindo assim, a saúde, né? Então a gente tem que ter. Às vezes tem que começar pela internação, né? Depois segue no CAPCD, né? Então a gente faz isso. Mas ainda às vezes os governos pensam muito na coisa da comunidade terapêutica, não sei, acho que é uma vertente na área de álcool e drogas, assim, que acha que só a comunidade terapêutica, né, serve para tratar isso, assim, né? E ainda acabam centrando às vezes, né, o álcool e drogas na comunidade terapêutica, assim, desse no CAPCD, que é o Ministério da Saúde coloca, né? Mas enfim, eu acho que tem que ter só uma rede mesmo, acho que até pode ter comunidade nessa rede, entende? Mas assim, é uma rede, né? Fulano lá pode ter até indicação das comunidades e usufruir disso, ser bem indicado, assim, mas eu acho que tem que ser bem articulado, né? A gente tem que pensar essa rede intersetorial, sabe? Trabalhar muito a intersetorialidade, assim, com a justiça, como ele falou, a gente começa a fazer o INSS, sabe? Previdência, muitos dos nossos usuários precisam passar de trabalho por um tempo, mas assim, essa discussão, sabe,
dá benefício, não dá benefício, aposenta, não aposenta. Isso a gente precisa se aproximar da INSS, fazer uma intersetorialidade aí com a polícia, bem séria, assim, né? A gente tem essas notícias assim, da polícia lá numa região, sai batendo, e você é um amigo velho, de 40 anos, está usando droga, e bate, né? E assim, humilha, e situações bem complicadas, assim, né? Com as empresas que empregam essas pessoas, né? A gente vê, assim, os chefes, as obrigações, né? É bem complicado. Então, eu acho que pensar em intersetorialidade, assim, bem... começar essas discussões aqui. Até queria citar essa questão que estava falando da redução de danos, né? De cursos para redutores de danos, né? A gente, na Secretaria Municipal de Saúde, por iniciativa dos trabalhadores, né, não sou da gestão, a gente está montando um curso de atenção integral na área de álcool e outras drogas, né, voltado em 2011 para os profissionais do Serviço de Saúde Mental como um todo, e 2012 para a rede básica. Né, a gente quer assim, dar uma geral, assim, todos os profissionais têm uma pretensão, né, e montado junto com a Escola de Saúde Pública, pensando na redução de danos, assim, para os profissionais, assim, como ferramenta mesmo, né? Mas eu acho que é uma área difícil porque a gente tem que se utilizar de várias ferramentas, né? E na psicologia a gente tem que usar, às vezes, ferramentas de diferentes linhas, dependendo do momento do paciente, né? E tem que acionar coisas de uma linha teórica, de outra, né? Então, eu acho que tem uma especificidade aí de drogas que a gente tem que pensar. Boa noite, eu sou Lisandra Félix, sou educadora social na área de artes cênicas, nutricionista, sócio-terapeuta, costumo dizer que eu sou uma autovolta de formações. Eu acho bem interessante assim, estar com vocês